Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor. Meu nome é Golbery e esse é o nosso canal Movimento Persevere. É muito bom ter você aqui, tá bom? Eu já quero, desde o início, pedir para você que você possa curtir este vídeo, né? Se inscreva no canal, dá o seu like, comente. Você pode interagir também no vídeo, depois eu olho as perguntas e vou estar te respondendo, tá bom? É bom ter você aqui conosco. O objetivo desse canal é gerar um fortalecimento, uma estrutura através do Evangelho do Reino, o Evangelho verdadeiro. O Brasil é um país que tem um número de pessoas que se intitulam evangélicas e que estão, infelizmente, afastadas do reino de Deus, afastadas do congregar, muito grande. Né? O número de pessoas desviadas é muito grande. Né? E não pense você, eu não vou na igreja, mas eu continuo sendo um cristão. Isso é o maior engano, né, que Satanás plantou no meio da igreja, e muitos acabaram caindo nisso, porque o objetivo da congregação nada mais é do que te fortalecer. O objetivo de estar no templo é nada mais é do que fazer com que você se mantenha firme com os seus irmãos. A igreja de Cristo, ela é uma igreja congregacional, uma igreja relacional, e nós precisamos estar assim nos relacionando. Né? Então o objetivo aqui do Persevere não é também falar mal de outras igrejas, condenar outras igrejas, outros ministérios, não. Até porque nós denunciamos, eu tenho a seguinte visão, né? Para denunciar um prédio torto é só construir um reto ao lado. Né? Então nós estamos aqui para pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino, aquele que te fortalece. Né? Porque muitas pessoas acabam desistindo do evangelho por falsas promessas, por palavras que foram colocadas na boca de Deus, por promessas que foram feitas por homens, né, e atribuindo a Deus. E então, quando aquilo não acontece, você acaba se frustrando com Deus, dizendo, poxa, Deus me prometeu e não cumpriu, Deus falou e não fez, e na verdade não foi Deus que falou. Porque tudo que Deus fala tem a ver com a eternidade. As promessas de Deus, elas têm a ver com eternidade. O triunfo da Bíblia é um triunfo eterno, não esse evangelho triunfalista que o mundo ele tem pregado. Tanto que quando Deus ele fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. A palavra do Senhor diz que Abraão já criou no seu coração uma perspectiva de eternidade, uma visão de eternidade. Abraão estava buscando a cidade celestial, a cidade arquitetada pelo próprio Deus. Ou seja, a promessa de Abraão foi uma promessa eterna. E é essa promessa que está sobre a sua, sobre a minha vida. E é sobre essa promessa que nós devemos pautar o nosso dia a dia. O seu dia a dia ficará muito mais leve quando você compreender o evangelho verdadeiro, puro e simples. Então esse é o objetivo aqui do canal Persevere. E nós estamos dando início a uma série de mensagens. Toda semana, de segunda a sexta, nós vamos estar subindo aqui no YouTube às 7 da manhã um vídeo. Você pode assistir, você pode reassistir, você pode compartilhar, tá bom? Mas o interessante é que você clique, se inscreva no canal para você ser notificado, ative a notificação, que você também curta para que o YouTube possa divulgar mais esse vídeo e que você comente. Você pode interagir também, comente alguma dúvida, algum questionamento, depois eu vou estar respondendo aqui você também, tá bom? Então você pode também nos seguir nas redes sociais, né? Eu sou o Golbery Matos, então eu tenho o meu Instagram pessoal, mas também nós temos o Instagram do Movimento Persevere, tá bom? E essa semana nós estaremos falando sobre 5 chaves para um ano com propósito. Então eu estarei revelando cada dia dessa semana, de segunda a sexta, 5 chaves para um ano com propósito. E hoje nós vamos falar da primeira chave, né? Você vai entender o que eu vou falar através desse vídeo, né, que é para quebrar mesmo todos os protocolos, os paradigmas que há na sua mente, os dogmas criados pela religião. Né? E quando a gente fala de chaves, muita gente já pensa chaves para vitória, chaves para ser abençoado. Não, para cumprir o seu propósito, para um ano com propósito. Né? E a primeira dessas chaves que nós vamos compartilhar hoje é a insatisfação. A insatisfação é uma chave poderosa no reino de Deus. Mas não é a insatisfação com a casa que você mora, com o carro que você anda, com as roupas que você veste. Você precisa mudar a sua perspectiva. Você precisa mudar a sua visão. Se você está nesse canal aqui, se você veio assistir esse vídeo aqui, interessado nessas coisas, você está equivocado. Porque o que eu quero compartilhar com você aqui é o evangelho do reino de Deus.
esse tipo de coisa material, as coisas humanas aqui da terra, elas são consequências. Você precisa entender, Jesus ele disse, elas serão acrescentadas, ou seja, elas não são o foco principal. Elas são acrescentadas ao longo da sua caminhada com Deus. Do contrário, você será um crente frustrado que vai correr atrás daquilo que o Senhor não prometeu. Você vai viver correndo, como diz no livro de Eclesiastes, atrás do vento. E não é esse o meu objetivo, ser mais um pregador, trazendo mais promessas de bênçãos terrenas e fazendo com que você seja um insatisfeito com as coisas de Deus e frustrado. A primeira chave que nós vamos compartilhar com você hoje é a chave da insatisfação. Porém, é a insatisfação relacional. A insatisfação do seu relacionamento com Deus. A insatisfação das coisas de Deus. Na carta de Paulo aos Filipenses, no verso 3, ou no capítulo 3, no verso 13, Paulo ele diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão diante de mim. Então, quando ele diz, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, Paulo está dizendo, eu não estou satisfeito com o meu relacionamento com Deus, com as minhas... Ele estava dizendo, eu estou satisfeito com Jesus, Jesus me satisfaz, porém, não estou satisfeito com aquilo que eu ofereço para Jesus. Não estou satisfeito com a minha vida cristã. E essa é a primeira chave que eu quero compartilhar com você. A insatisfação acerca das coisas de Deus. Porque às vezes nós nos medimos pelos outros. Às vezes nós olhamos, a nossa linha de medição são os outros. Eu oro pouco, mas o fulano ora menos. Eu busco pouco a Deus, mas tem gente que nem busca. Eu vou pouco para a igreja, mas tem gente que nem vai. Então nós medimos a nossa vida pelos outros, então nos satisfazemos com essas coisas. Mas na verdade nós precisamos nos enxergar com os olhos de Deus. E com certeza nós sempre estaremos insatisfeitos. Eu oro, mas eu desejo orar mais. Eu busco, mas eu preciso buscar mais. Eu desejo por mais de Deus. Então a primeira chave para cumprir o seu propósito, para um ano com propósito, porque muitas são as pessoas, e talvez esse é o seu caso, entra ano, sai ano e tudo continua do mesmo jeito, da mesma maneira. Chega no final do ano, faz uma folha com os seus projetos para o próximo ano, e chega no final do ano, ela se frustrou porque os seus projetos não se realizou. Se você ainda não parou para pensar, pegue os últimos 3 projetos que você fez na igreja que você congrega, dá uma olhada nele e veja se todos eles se realizaram. Porque você precisa aprender que não é o seu projeto, é o projeto de Deus que vai se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas é Deus. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então o primeiro passo para um ano com propósito é uma insatisfação espiritual. É dentro de nós termos uma sede de Deus. É dentro de nós temos um desejo pelas coisas do Senhor, mais do que todas as coisas. Você não pode se conformar. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa mudar a sua mente e desejar mais de Deus, querer mais de Deus, buscar mais do Senhor, entrar no profundo. Nós não podemos viver em águas rasas, não podemos viver com as águas no tornozelo, com as águas na cintura. Nós precisamos mergulhar neste rio chamado Jesus. A história de Jesus, a vida de Jesus é apaixonante. Você lembra quando você era jovem? Você lembra quando você era uma moça e você começou o seu namoro? A paixão que você tinha por estar com a pessoa que você se relacionava ou se relaciona até hoje. Eu, pela misericórdia do Senhor, me casei com a mulher da minha mocidade, a minha namorada. E então, me lembro do nosso início de relacionamento. A paixão que tínhamos por estar juntos, a paixão que tínhamos por estar perto um do outro. E o tempo parecia que voava. Ficávamos juntos por algumas horas e parecia que tinha sido alguns minutos, alguns segundos às vezes, porque desejávamos mais. É esse tipo de insatisfação que nós temos que ter pelas coisas de Deus. As pessoas nos dias de hoje estão tão corridas, estão tão atribuladas, estão tão atarefadas que não tem tempo para Deus.
Quando vão orar, as suas orações são cansativas, as suas orações são carregadas de tensão, não são uma oração com paixão, com amor, com devoção. Por isso, a primeira chave que eu quero compartilhar com você nessa manhã é a insatisfação. Você precisa, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, ser insatisfeito acerca das coisas de Deus. Você precisa buscar, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E ele diz: invoca-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, Senhor, há coisas ocultas no seu relacionamento com Deus que só mergulhando nisso é que você vai ter a plena revelação. Nós não podemos ser imaturos, não podemos ser neófitos, né? Nós precisamos mergulhar, nós precisamos desejar mais do Senhor, querer mais de Deus, buscar mais no Senhor. Nós precisamos mergulhar nesse lugar. Então não seja, se você quer cumprir, se você quer viver 2022 com propósito na sua vida, essa é a primeira palavra que eu tenho que dar, a primeira chave que eu tenho que compartilhar com você, tá bom? A insatisfação relacional, a insatisfação acerca das coisas de Deus. Nunca se satisfaça, sempre deseje mais pelas coisas do Senhor. Né? Assim como o ser humano não se satisfaz com as coisas da carne. Já percebeu? Quando você compra um carro, você sonha com um carro, você deseja um carro e você começa a trabalhar por aquilo. Você começa a trabalhar para ter aquele carro. E quando você conquista aquele carro, você já começa a pensar no próximo. Você não consegue se satisfazer com aquilo. Essa insatisfação que o ser humano tem dentro de si, uma insatisfação. Só que nós a canalizamos, a colocamos naquilo que é errado. Você deseja tanto uma casa, você sonha e projeta a sua casa, e então você trabalha por aquilo e conquista a sua casa. E quando você alcança aquela casa, você já entra dentro dela e começa a pensar nas melhorias, em como aumentá-la, em como deixá-la mais confortável. Porque nós temos dentro de nós uma insatisfação, ela só precisa ser colocada no lugar certo. A sua insatisfação precisa ser colocada no seu relacionamento com Deus. Você precisa dizer: olha, eu quero Deus. E quando você começar a ter experiências com o Senhor, você dizer: eu quero mais. Eu não vou parar por aqui. Eu quero mais, eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero ser íntimo dele, eu quero mergulhar neste lugar. Amém? Essa foi a primeira chave que eu compartilhei com você nessa semana. Amanhã nós estaremos aqui novamente com um novo vídeo. Então, eu vou subir um novo vídeo amanhã. E amanhã nós vamos estar falando sobre a segunda chave, que é a devoção. Então, esteja conosco aqui no canal amanhã. Se inscreva, clique e ative as notificações. Curta para que o YouTube possa divulgar o nosso canal. Comente, compartilhe para que muitas pessoas sejam alcançadas. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração e até logo.